A especialidade da dermatologia é maravilhosa porque tudo acontece. Você tem realmente uma abrangência do organismo como um todo. A pele é o maior órgão do corpo humano e nos protege e faz uma barreira em relação a tudo que está nos agredindo de fora para dentro. Mas também a pele reflete o que está acontecendo de dentro para fora. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre os hormônios e como eles têm uma grande comunicação e uma grande importância em relação à pele. Vamos começar com a melatonina, que na verdade não é tão conhecida como hormônio. Ela é mais conhecida como uma substância que ajudaria com que a gente tivesse um sono melhor, mas não é só isso. Ela é um hormônio muito importante que começa a ser produzido quando escurece e por isso é crucial que você tenha uma qualidade de sono e um ambiente adequado para o seu sono. A melatonina precisa de escuridão e se você fica com a televisão ligada o tempo todo, se você tem muitas luzes, ela não tem uma proporção adequada como deveria. Se ela não for produzida, você não consegue fazer um recarregamento durante a fase do sono. A gente não coloca, por exemplo, o nosso celular para ele poder funcionar de novo à noite na bateria? A mesma coisa acontece conosco. Se a gente não dormir adequadamente, nós não vamos ter os circuitos recarregados e acertados e a gente não vai conseguir seguir no dia adiante da mesma forma. Então, a melatonina é necessária para que haja uma produção adequada de sono, para que você consiga descansar, consiga se recompor e consiga ter no dia seguinte a energia adequada. Portanto, sono é importantíssimo por causa da melatonina. Além disso, hoje se sabe que existem inúmeros receptores de melatonina na pele que, ao serem preenchidos, são antioxidantes. O que quer dizer antioxidante? Nós oxidamos com todas as ações onde a gente gasta energia. É um desgaste, é uma oxidação. Então, a melatonina nos consegue recompor e nós temos cremes com melatonina por causa disso, uma ação específica na pele. O cabelo também se beneficia da melatonina e nós também temos produtos com a mesma. Mas não esqueçam, é um hormônio muito importante. Também não podemos esquecer da tireoide. A tireoide é uma glândula que produz também um hormônio importantíssimo, o T4, e esse T4 transforma em T3, que é o hormônio que age na nossa célula. A tireoide, através do seu hormônio, tem uma série de ações e essas ações são relacionadas à manutenção de temperatura e também à energia para todos os nossos processos. Quando você tem um hipotiroidismo, a sua pele fica diferente, ela fica mais ressecada, pode até descamar e ela não tem a qualidade necessária. Portanto, esse hormônio repercute não só na pele, como também no cabelo. Tanto a tireoide funcionando muito, que é o hipertiroidismo, como a tireoide funcionando pouco, que é o hipotiroidismo, levam a quedas de cabelo muito importante, além da mudança da qualidade do fio, que fica quebradiço, fica sem brilho e, na verdade, sem saúde. Um outro hormônio muito importante para a pele é o cortisol. O cortisol é aquele hormônio que nós usamos e que aumenta nas situações de estresse. Isso vem já do nosso antepassado, né? Daquele homem que era caçador e ele aumentava o cortisol quando ele estava frente a uma caça e ele estava numa situação de perigo. Só que depois de muitos e muitos séculos, o homem atual, o homem moderno, ele acaba
propiciando uma série de estresses ao organismo contínuos. Então, em muitas situações, o nosso cortisol ele fica aumentado o tempo todo. Isso na pele pode repercutir em alguns sentidos, como aumento da oleosidade, mas principalmente também com o aumento da inflamação. O cortisol alterado por muito tempo, vai nos causando um desgaste. E o pior, quando o cortisol fica aumentado seguidamente durante anos, ele depois vai entrar numa queda e essa queda é difícil de recuperar. E aí nós sentimos em geral aquele cansaço extremo, aquela falta de energia e muitas vezes não sabemos o que está acontecendo. O cortisol em excesso causa algumas alterações específicas de pele, como por exemplo piora da acne e por exemplo excesso de oleosidade e de qualquer tipo de inflamação, inclusive alergias. Também outros hormônios são muito importantes, como o estradiol. Nós sabemos que a mulher, por volta dos 50 anos, ela tem uma perda importante do estradiol, uma queda importante e de outros hormônios também, mas essa é mais abrupta e caracteriza a menopausa. Nesse período, que também é chamado período do climatério, a mulher, por causa da baixa do estradiol, que é o hormônio feminino, resseca a pele ao extremo muitas vezes e também vai perdendo colágeno. Então, depois desse período da menopausa, a pele fica muito mais ressecada, muito mais propensa a coceiras e também muito mais flácida. Os hormônios masculinos, que são a testosterona e também às vezes a progesterona e o próprio dihidrotestosterona e o DHEA, eles são hormônios que podem, quando muito aumentados, também causar oleosidade e piora da acne. Mas eles também estão relacionados a melhor libido e também massa muscular mais constante. Quando a mulher abaixa o estradiol, ela em geral também na sequência tem uma baixa da testosterona e às vezes isso é muito significativo na vida com seu parceiro, principalmente pela perda de libido. Por isso é muito importante que haja uma adequação, que esses hormônios possam voltar a se equilibrar. Existe também o hormônio do crescimento, que começa a diminuir quando nós somos ainda jovens, por volta de 30 anos, e esse hormônio é muito importante também para todos os processos que ocorrem no organismo e para que a gente tenha uma pele mais viçosa, uma pele mais tonificada e também um cabelo mais brilhante e de qualidade. Então, quando o hormônio do crescimento começa a diminuir, também, de uma forma geral, tudo vai piorando. E o hormônio do crescimento precisa da melatonina, que foi o primeiro hormônio que nós falamos aqui, para ser produzido. Porque quando a melatonina à noite começa a aumentar, ela permite com que haja uma produção mais adequada do hormônio do crescimento. Se isso não ocorrer, você não produz hormônio do crescimento em nenhuma quantidade e vai se desgastando cada vez mais. Para encerrar, a gente reforça a importância de todos os hormônios e do equilíbrio que eles representam e precisam ter durante a nossa vida. Por isso é importante que você tenha uma boa avaliação. Não pense que só porque você está ficando mais velho, tudo precisa piorar. Se você conseguir, com um bom estilo de vida, manter qualidade de sono, boa alimentação, exercícios adequados, você conseguirá de alguma forma preservar este equilíbrio hormonal. Cuide-se!